Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Deuteronômios. Deuteronômio, capítulo de número 6. Deuteronômio, capítulo de número 6, nós iremos ler, eu irei ler, na verdade, versículo 4 até o versículo de número 9. Aqui estará a mensagem do Senhor para nós nesta noite. Deuteronômio, capítulo de número 6, versículos de número 4 até o versículo de número 9. Assim diz a palavra do Senhor. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Maravilhoso Deus, a tua palavra foi lida e ela por si só é mais do que suficiente para mudar aquilo que precisa ser mudado em nossas vidas. Rogamos que o Santo Espírito do Senhor venha trazer a interpretação correta da tua palavra e que o Senhor venha aplicá-la em cada coração que está ouvindo esta mensagem. Derrama assim da tua graça sobre nós, ó Pai. É o que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos no mês da família e gostaria de falar nesta noite um pouco para a família do Senhor que aqui se encontra. Uma das coisas que o nosso inimigo das nossas vidas, Satanás, ele tem mais atentado é contra as famílias. Ele sabe que degenerando as famílias, que é como derretendo, vamos dizer assim, as famílias, minando assim as famílias, ele sabe que a própria igreja, ela perderá a sua força. Sabemos, pela palavra do Senhor, que jamais a igreja será destruída, porque Cristo Jesus é o cabeça da igreja. Então, jamais a igreja será destruída. Porém, quando a família começa a se degenerar dentro da igreja, a igreja começa a se enfraquecer. E, irmãos, aqui nós encontramos, segundo alguns estudiosos, Moisés recapitulando ao povo de Israel ali tudo aquilo que eles passaram. Eles estão ao final da sua jornada de 40 anos. Todo aquele povo que saiu da terra do Egito já havia morrido no deserto. Já havia aqui 40 anos. E eles estão ali na planície do Jordão, para atravessar o Jordão e tomar posse da terra prometida. E aqui, segundo alguns estudiosos, Deuteronômio se passa em torno dos 5 últimos dias de Moisés. Não é à toa que nós temos aqui em torno de 4 discursos de Moisés. O livro pode ser dividido dessa forma, em 4 discursos de Moisés, mais o dia em que Moisés foi levado pelo Senhor. O Senhor o leva até um alto monte, ele vê a terra prometida, e ali o Senhor o sepulta e ele é recolhido aos seus antepassados, como a própria palavra de Deus diz. E esse texto aqui lido, ele está no 2º dia, que seria o 2º discurso de Moisés. E esse discurso, segundo discurso, ele inicia no capítulo de número 4, a partir do versículo de número 44. Esse 2º discurso, ele está falando a respeito do quê? Recapitulando a lei do Senhor. Tudo aquilo que havia sido levantado pelo Senhor como lei, ele está recapitulando. E aqui, então, nós vemos a respeito, no capítulo de número 5, ele recapitulando, por exemplo, o Decálogo, que são os 10 mandamentos. E aí ele continua a falar a respeito da lei e assim ele prossegue.
durante todo esse dia. E aqui nesse capítulo de número 6, a partir do versículo de número 4, nós vemos aqui um discurso de Moisés, ele falando a respeito de quem era o Senhor. Ele fala: ouve Israel, é uma forma retórica de chamar a atenção do povo. Ele fala: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aqui ele está fazendo uma declaração dizendo que não há outro Senhor. Ele é o único, não existe outro Deus além dele. Ele é o único Senhor. E aqui então ele faz, no versículo de número 5, aquele resumo dos 4 primeiros mandamentos ali, dos 10 mandamentos, que inclusive Jesus também veio falar no seu ministério. Ele fala, no versículo de número 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E continua, estas palavras que te ordeno esteja no teu coração. Então aqui ele faz esse resumo dos 4 primeiros mandamentos. E, amados, quando nós falamos aqui a respeito de amar ao Senhor, a relação estreita a respeito disso tem a ver com obediência a Ele. Obediência ao Senhor. Não há como nós sermos desobedientes ao Senhor e dizer: Senhor, nós te amamos. Não há como, por exemplo, eu dizer: Senhor, eu te amo, mas eu não quero te adorar. Não há como dizer isso. Não há, por exemplo, como eu dizer: Senhor, eu te amo e eu não tenho desejo de adorar o Senhor na igreja do Senhor. Há grande incoerência, por exemplo, com relação a essa questão dos desigrejados que são chamados. Como pode alguém dizer: Senhor, eu te amo, mas não tem desejo de adorar o Senhor? Dentro disso, amados, gostaria de propor aqui o tema deste sermão: práticas passadas, mas não ultrapassadas. Práticas passadas, mas não ultrapassadas. E aqui nós vemos, no versículo de número 7, que ele vai iniciar a respeito da família. Ele está falando aqui: amarás o teu Deus de todo o teu coração. Ele está falando para o povo, principalmente aos adultos ali. E aí, quando no versículo de número 7 ele fala: tu as inculcarás, esse ensinamento aos teus filhos. Aqui uma primeira coisa que nós devemos lembrar: filhos, eles dependem de família. Normalmente, filhos, eles são gerados através de um homem com uma mulher. Tudo bem que nós estamos tão avançados tecnologicamente hoje que poderia falar: mas existe a questão ali de fazer in vitro e tal, mas naquela época não existia isso. Então, aqui podemos entender que a questão de ter filhos significava ter homem e mulher em um relacionamento. E, irmãos, existem umas coisas que são práticas passadas que não podem ser consideradas como algo ultrapassado nos nossos dias. Porém, a nossa sociedade corrompida, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, elas tendem a querer colocar como coisas do passado. E, por exemplo, uma das coisas que tem querido colocar para o passado, que é algo assim que não é mais necessário hoje em dia, é o casamento, por exemplo. As pessoas muitas vezes falam: não, a gente não precisa casar, basta a gente se juntar. E o mundo, eles têm feito isso. Olha, vamos nos juntar e vamos experimentar e vamos ver se vai dar certo. Amados, nós não encontramos isso na palavra do Senhor. Mas nós vemos aqui em Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 24, ele diz: por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Amados, o casamento ele é uma instituição sagrada. Ela não é uma instituição do Estado. A instituição do casamento ela existiu muito antes de existir Estado.
Temos visto a questão da degeneração da família, por exemplo, no nosso país, quando é autorizado, por exemplo, o casamento de pessoas do mesmo sexo. Isso é uma degeneração de algo que é sagrado e instituído por Deus. Não é algo simplesmente instituído pelo Estado, mas ele é instituído por Deus. E como instituição de Deus aqui, lá em teologia bíblica nós chamamos como mandato social, chamado isso. É um mandato social que Deus deu para o homem. Mas, irmãos, existem alguns elementos na palavra de Deus que nós não encontramos hoje em dia, por exemplo. Quer dizer, existem elementos hoje em dia que nós não encontramos lá, algumas práticas, por exemplo. Uma delas é o namoro, e eu gostaria muito de falar aos adolescentes e jovens que estão solteiros aí. Irmãos, namoro você não encontra na palavra de Deus, essa prática do namoro. O que você vai encontrar na palavra de Deus é a respeito de desposar. Assim como José e Maria estavam desposados, a ideia ali é semelhante a um noivado. É semelhante a um noivado. Mas você não vê, por exemplo, essa questão da prática do namoro dentro da Bíblia. Mas, irmãos, o mundo, muitas vezes, ele tem deturpado tantas coisas. Por exemplo, nós vemos pessoas sem compromisso nenhum e nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que Deus ele é um Deus de aliança. Deus é um Deus de compromisso. Ele não é um Deus assim que, vamos perder o nosso tempo aqui, vamos gastar o nosso tempo do jeito que der. Amados, o diabo muitas vezes ele tem trazido, principalmente para os nossos adolescentes e aos nossos jovens solteiros, uma proposta, por exemplo, de, olha, você fica com alguém sem compromisso, mata aí a sua carência, ou aproveita a vida aí, olha, beija muito, é o que a gente ouve do mundo, são tentações que chegam. Mas, irmãos, a Bíblia, por exemplo, ela não nos proíbe nesse sentido de namorar, por exemplo. Mas Deus, Ele quer que as coisas sejam feitas com seriedade. Ele quer que as coisas sejam feitas com compromisso. Na palavra de Deus você não vai ouvir, não vai ver, por exemplo, Ele te proibindo namorar. Mas Ele é um Deus de aliança. O desejo do Senhor é que você, a partir do momento que encontre alguém e que seja alguém do Senhor, que você tenha pelo menos o compromisso de querer ter uma aliança com aquela pessoa no futuro, pelo menos a intenção. Pode ser que o namoro não chegue até o casamento, mas a intenção tem que ser. A intenção não pode ser passar o tempo. Jovens, nós não, porque eu já passei dessa fase, graças a Deus. Deus teve misericórdia comigo, e como foi misericordioso comigo. Não caia na tentação. Não caia na tentação de não querer assumir compromisso, porque Deus é um Deus de aliança. Não faça as coisas antes do tempo. E, amados, como essas coisas muitas vezes têm entrado na questão da igreja. O pastor falou a respeito da visão da igreja, e lá ele fala da igreja ser uma igreja contemporânea. A ideia de contemporânea é uma igreja que vê as coisas, que vê as coisas que estão acontecendo e dialoga com isso. Mostra ali a respeito do que a palavra de Deus diz sobre isso. Por exemplo, algo que tem acontecido muito, que é a questão do aborto, por exemplo. A igreja dialoga com essas coisas, mostrando o que a palavra de Deus diz. Mas uma igreja contemporânea é diferente de uma igreja secular. Irmãos. Uma igreja secularizada é quando as práticas do mundo, que são abomináveis a Deus, ela começa a entrar dentro da igreja. Eu, quando era adolescente, tinha ali meus 14 anos de idade,
eu li um livro que impactou muito a minha vida e impactou muito a vida do meu cunhado também. O meu cunhado Leandro Mariano, que foi presbítero aqui da igreja. Eu li um livro do Jaime Kemp, não sei se alguns aqui já leram, que diz namoro, noivado, casamento e sexo. O quão aquele livro impactou a minha vida na adolescência. Me impactou de tal forma que, a partir daquele momento, eu comecei a orar aos 14 anos para que Deus ele preparasse uma esposa para mim. E, irmãos, falar a verdade para os irmãos, agora eu estou meio desfigurado, vamos dizer assim, mas na época eu era um gatinho. Pelo menos minha mãe dizia, né? Pelo menos minha mãe dizia. Eu era bonito. O espelho falava isso para mim também. Então, assim, eu tive oportunidades. Opa! Tive oportunidades. Deus era generoso. Tive oportunidades. Mas, irmãos, aquele livro impactou de tal forma que eu passei a orar a Deus para que Deus me conduzisse a uma pessoa segundo o coração dele. E eu, assim, dentro dessa perspectiva de orar ao Senhor e buscar a vontade dele, Senhor, que o Senhor me dê aquela que seja segundo o teu coração. Então, muitas vezes aparecia para mim uma pessoa, uma moça que era do mundo. E aí, quando aparecia uma moça do mundo, bonita e tal, estava interessada, eu olhava e falava, Deus, ele não quer uma pessoa do mundo para mim. O que Deus quer não é uma pessoa do mundo. Ele quer que eu não entre em julgo desigual, porque julgo desigual é a palavra de Deus, ele condena. E, irmãos, Deus me abençoou demais. Minha primeira namorada se tornou minha esposa. Minha primeira namorada se tornou minha esposa. Jovem, creia que você que é jovem, que está solteiro, creia que Deus vai te dar a bênção no momento certo. Mas veja o que a palavra de Deus diz, quem seria a pessoa certa para você, que característica de pessoa seria a pessoa certa para você. Não deixe ser enganado pela astúcia do maligno, em se colocar em algo que seria errado e, de repente, poderia trazer sérios prejuízos para a sua vida. E, irmãos, também aqui, a respeito dessa questão do próprio mandato social que a palavra de Deus aqui lhe dá ele dá aqui a Adão, como nós vimos aqui a respeito de casamento. Uma outra coisa que tem acontecido também, irmãos, e que agora eu gostaria de falar aqui como uma prática passada, mas não ultrapassada. Eu gostaria agora de falar a questão dos casais da igreja, os casados da igreja. Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 8, ele diz assim, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Isso daqui Deus está falando para Adão e para Eva. Ele está falando o quê? Multiplique-se, multiplique-se. Irmãos, um mandato social que Deus deu para mim, deu para cada um de nós, é multiplicar nesta terra. E, irmãos, algumas coisas que têm acontecido no mundo, por exemplo, que é algo que você não vê na Bíblia, é a respeito da questão das pessoas não quererem filhos, por exemplo. Ou os filhos se tornarem problemas. Na sociedade nós vemos as pessoas abortando. Na época lá do Velho Testamento, na época de Cristo Jesus, a mulher que não tivesse filho, ela era considerada amaldiçoada. Não existia mulher lá que não queria ter filhos. Você pode até voltar lá em um dos patriarcas, lá, Lia e Raquel, as duas lá meio que brigando para ver quem tinha mais filho. A sociedade tem falado que ter filhos atrapalha, mas a palavra de Deus não diz isso.
A palavra de Deus diz que eles são grande bênção na vida do homem. Muitas vezes as pessoas dizem assim, mas eu vou ter um filho porque, rapaz, eu vou ter que pagar o fralda, é muita fralda. Mas aí, e se a mulher não tiver leite, eu vou ter que comprar, vou ter que comprar lá o leite em pó, e é caro. Não dá para ter filho para gastar 2 salários mínimos só com o menino. Desse jeito eu compro um carro. A sociedade ela fala sobre isso, irmãos. A sociedade joga isso para nós, como crentes. E muitas vezes a gente pega isso e coloca como uma verdade para nós. Olha, realmente, eu vou ter filho? Não, eu preciso das minhas realizações. Quando eu me realizar profissionalmente, eu me realizar de outras formas, seja o que for, e aí sim eu terei filhos, ou sei lá, talvez nem tenha mais. Irmãos, o mandato social de Deus para nós é crescei-vos e multiplicai-vos. Multiplicai-vos. Não dê ouvidos àquilo que a sociedade diz. A sociedade não tem compromisso com o Senhor. Talvez você diga assim, para você é fácil dizer, eu vou ter o filho, você vai me ajudar? Você que vai sustentar o menino? Não, realmente, irmãos, não sou eu que vou sustentar o menino. O seu menino não sou eu, mas eu sei quem vai. Porque quem sustenta a sua vida não é o teu trabalho. O salário que você ganha aí e cai lá na tua conta, você acha que pertence a você, mas pertence ao Senhor. E quem dá é Ele, não é você que dá. Você acha que as conquistas são meramente suas? É o Senhor que encaminha todas as coisas. Ele é o Deus da provisão. Ele é o Deus da provisão. Eu fico pensando se meu pai e minha mãe, eles pensassem assim, olha, chegasse lá para a dona Adelaide na época e falasse assim, olha, a gente já tem um filho já, vamos parar por aí. Irmãos, eu teria nascido em outra família. Eu sou o 4º da linhagem de 6. E eu não quero nem falar sobre o pessoal lá da Bocaina, porque lá, eita, o povo lá faz filho. O povo lá faz filho. Irmãos, quem não é crente, que são os muçulmanos, eles entenderam isso. Crescei-vos e multiplicai-vos. Parece que nós, como crentes que temos a palavra de Deus, nós não estamos entendendo. Crescei-vos e multiplicai-vos. É o Senhor que sustenta. É o Senhor que sustenta. Também, irmãos, a respeito dessa questão de família, práticas passadas, mas não ultrapassadas. Nós vemos aqui no texto, ele falando a respeito de uma prática que muitas vezes ela tem sido colocada de lado. E é uma prática que ela é extremamente importante e se torna também um compromisso e um mandamento para cada um de nós e principalmente nós, pais. É aqui o que diz o versículo de número 7. Tu as inculcarás a teus filhos. Aqui ele tem a ideia aqui de inculcar é você falar, repetir e repetir e repetir, de forma que aquilo fique gravado na cabeça dele. Irmãos, é mais ou menos aquilo que acontece na época de eleição, quando fica passando as musiquinhas lá. A gente odeia as musiquinhas, mas vira e mexe a gente se para cantando as musiquinhas lá, na época de eleição. É aquilo que ficou lá enraizado na cabeça. Aquilo que ele quer é isso, que você enraize na cabeça do teu filho. Coloque lá na cabeça dele, a respeito daquilo que o Senhor requer dele. E isso desde pequenininho, desde pequenininho. Na época dos puritanos, um pastor, ele chegou na casa de uma família que a mulher estava grávida, e a mulher estava ali na cadeira de balanço, e estava lendo a Bíblia, para o filho dela, que estava no ventre. Aí o pastor perguntou para ela assim, mas irmã, você está lendo a Bíblia para o seu filho no ventre? Ele não está entendendo nada. Aí ela falou assim, pastor, eu estou lendo a Bíblia para ele, e isso jamais vai prejudicar a vida dele. Mesmo no ventre, não vai trazer prejuízo para ele. É a questão de prática, de se tornar algo que é valioso para nós.
Irmãos, muitas vezes nós temos colocado aquilo que Deus ele põe em nossas mãos, e muitas vezes a gente acha que está passando uma procuração para a igreja em relação aos nossos filhos, por exemplo. O que Deus ele quer é que nós venhamos a educar os nossos filhos no caminho do Senhor, e não simplesmente nós delegarmos para a igreja e falar assim: olha, a escola dominical que se vire com a educação cristã do meu filho. Irmãos, é extremamente importante a educação cristã de qualidade na igreja, ela é extremamente importante. Mas o seu filho não pode ouvir de Jesus, por exemplo, somente aqui na escola dominical. Somente aqui na escola dominical. E irmãos, aqui, ele pega e fala a respeito disso, de educar os filhos no caminho que deve seguir. É lógico que nós não transmitimos aos nossos filhos, por exemplo, a salvação. No sentido, isso não é algo hereditário. Pelo fato de eu ser crente, meu filho vai ser. Não significa isso. Não significa isso. Mas significa que todos os princípios bíblicos ele vai levar para a vida dele. Ele vai levar para a vida dele. Você que é pai, você, por exemplo, tem feito o culto doméstico com seu filho? O meu pai era insistente quando eu era criança e os meus irmãos também. A gente muitas vezes fala assim: que droga, quero jogar videogame, meu pai está me chamando para fazer o culto doméstico. Ah, mas o pai pegava no pé para a gente estar lá. E quão era valioso para nós, quão era valioso para nós, crianças ali, ter o culto doméstico com os nossos pais. Irmãos, aqui foi dado para o povo de Israel essa incumbência. Inculque a palavra do Senhor na cabeça dos seus filhos. Inculque. E o que o povo de Israel fez? Vejamos lá o que aconteceu em Juízes. Já vamos encerrar. Juízes, capítulo de número 2, versículo 7. Diz o seguinte: Moisés estava no final da vida dele. Moisés, então, quando ele morre, ele passa o bastão para Josué. E Josué, então, ele entra com o povo de Israel e realmente tomam, a terra prometida. E assim diz a palavra do Senhor em Juízes, capítulo de número 2, versículo 7 e versículo 10. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Então morreu Josué, mas ainda havia alguns anciãos que ainda permaneceram, e aí o povo serviu enquanto eles estavam vivos. E olha o que diz o versículo de número 10. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera o Senhor. Eles não fizeram aquilo que Deus exigia deles, que era inculcar na cabeça dos seus filhos. Eles negligenciaram isso. E o que aconteceu? Uma geração depois de Josué, que era a geração lá que recebeu, que era a geração ali que recebeu em Deuteronômio a ordem, ela não passou. E qual foi o problema? Israel se desvirtuou do caminho do Senhor. Israel sofreu muito, porque saíram do caminho do Senhor. Irmãos, muitas vezes, como eu falei, nós não transmitimos salvação para os nossos filhos, porque não é algo hereditário. Não é algo hereditário. Mas uma pergunta que muitas vezes nós devemos fazer: se nossos filhos, eles saem da igreja, eu tenho, por exemplo, 2 irmãos que desviaram. Eu e os outros 3, por exemplo, nós nos mantivemos firmes, né? O primeiro até Deus o levou para si. Muitas vezes não são falhas nossas a respeito de educar os nossos filhos. Algumas vezes não. Mas se nós não educarmos os nossos filhos no caminho do Senhor, é possível que ele não se mantenha lá.
Não venhamos a outorgar simplesmente para a igreja uma responsabilidade que é nossa. Que venhamos a educar os nossos filhos, que venhamos a orar pelos nossos filhos. Você que entende que é importante a questão, eu, por exemplo, a minha esposa vira e mexe reclama comigo, mas eu sou de orar pelo esposo da minha filha, tem 10 anos de idade, para que Deus venha conduzir a pessoa certa para ela na hora certa. E eu tenho orado há muito tempo por isso já, para que Deus dê sabedoria a ela também, e dê discernimento a ela. Práticas passadas, mas não ultrapassadas, de termos um Deus de aliança, e todo compromisso que jovem, adolescente tiver, tem que ser com a ideia de aliança. Eu começo a namorar com a intenção de casar. Pode ser que não chegue lá, mas a intenção tem que ser essa. Também, práticas passadas, termos filhos. Entendermos que filhos são bênção. Para o mundo parece que não, eles estão até abortando, estão matando crianças. Parece que para o mundo não é bênção. Mas a palavra de Deus diz que é enorme bênção para nós, cada um de nós. E também a questão do ensino, seja através ali do culto doméstico. Irmãos, os judeus, eles não tinham templo igual nós temos. Eles tinham a tenda da congregação. A tenda da congregação não era algo enorme. O povo, ele não adorava dentro da tenda da congregação. O altar lá onde era queimado o holocausto ficava fora da tenda da congregação. Uma das formas de culto que eles tinham era levar o seu holocausto ali ao Senhor. Era uma das formas de culto. Mas normalmente no sábado, não era um culto que era feito lá em frente. Normalmente eles faziam algo em suas casas. Muitas vezes pegava o filho e falava a respeito. Mas eles não tinham Bíblia, irmãos. A maioria dos judeus ali, dos israelitas, eles eram analfabetos. A Bíblia, a Torá, no caso lá, ficava na mão do sacerdote. Não estava na mão do povo. E eles passavam. Eles ouviam quando isso dos sacerdotes? Uma vez por ano, quando na festa dos tabernáculos. Eles ouviam. E eles passavam verbalmente aos seus filhos isso. Ensinavam no caminhar, em todo momento, no levantar, na hora de dormir, todo momento passado. Não venhamos a negligenciar essas práticas passadas, que elas não estão ultrapassadas. O mundo pode dizer que está ultrapassado, mas elas não estão ultrapassadas para o crente fiel ao Senhor. Que Deus derrame graças sem medida sobre a vida de cada um dos irmãos e que venha aplicar a verdade dele em cada coração e que venhamos, irmãos, a temer cada dia mais o Senhor, venhamos a ser obedientes ao Senhor. Não é simplesmente obedientes à liderança da igreja ou simplesmente a um determinado pregador, mas ao que a palavra de Deus diz. E que ele aplique isso no coração de cada um dos irmãos. Vamos orar mais uma vez? Depois da oração, iremos cantar o hino de número 222. Maravilhoso Deus, nós agradecemos pela Tua palavra, agradecemos a Deus porque ela fala aos nossos corações. Venha aplicar, ó Deus, a cada dia em nossos corações e que possamos, de fato e de verdade, sermos obedientes ao Senhor, porque o que o Senhor requer de nós é que amemos ao Senhor com todas as nossas forças, com todo o nosso empenho, de todo o nosso coração, e é isso que o Senhor requer de cada um de nós, crentes em Cristo Jesus. Que o Senhor venha trabalhar em nossos corações, ajudar em nossas debilidades e também trabalhar, muitas vezes, a nossa falta de fé. É o que nós oramos, em o nome de Cristo Jesus. Amém.